Oi pessoal, tudo bom? Hoje um vídeo numa dinâmica completamente diferente. A gente está aqui num cantinho da casa que ainda tá todo vazio, mas provavelmente vocês vão ver muitos vídeos nesse lugar ainda, quando nós formos fazer vídeos mais direcionados para algum tipo de explicação, para algum tipo de curiosidade, para uma conversa menos exterior. Como vocês já perceberam, hoje as crianças não estão participando do vídeo, então sou eu que vou pedir para que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que você não fique de fora de nada do que está acontecendo aqui nesse canal. Então vamos lá! O vídeo de hoje é o porquê que nós nos mudamos de Portugal e para onde, afinal de contas, nós fomos. É um vídeo que eu vou tentar resumir um processo de quase um ano em pouquíssimos minutos, para que também não fique nada muito maçante e que vocês consigam entender e compreender o que nos fez tomar essa decisão. Se você está chegando agora aqui no canal e não está entendendo nada, eu já vou começar explicando e me apresentando. Meu nome é Clarissa, né? E eu sou mãe de 3 crianças, na verdade uma adolescente e 2 crianças. E sou casada com o Beto. E nós temos um canal no YouTube desde 2020. Só que esse canal ele ficou parado num período de 2 anos, praticamente, e também depois eu vou explicar para vocês o porquê que nós ficamos esse tempo parado e agora nós estamos retomando. Mas estamos retomando o canal já num ambiente diferente da onde nós estávamos. Nós somos uma família brasileira com cidadania portuguesa e moramos durante 4 anos em Aveiro, Portugal. E agora nós nos mudamos de Portugal e estamos morando na Alemanha. Viemos para a Alemanha. Por que nós escolhemos a Alemanha? Por que nós nos mudamos? Tudo isso eu vou estar explicando, como eu já disse anteriormente, no vídeo de hoje. Então, fiquem até o final. Como vocês já sabem, quem nos acompanha aqui já sabe, e se você está chegando agora, vocês podem correr lá atrás, e eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica os motivos por que nós escolhemos Portugal para morar, há 4 anos atrás. A realidade de Portugal hoje fez com que nós tivéssemos a necessidade e a vontade de fazer uma nova imigração para buscar o melhor, né? Uma melhor situação para nossa família. Que fique bem claro que nós não passamos nenhum tipo de necessidade, nós não passamos fome, não passamos frio, não ficamos desabrigados, nada disso. Só que nós queremos, né? E temos a vontade de estar sempre evoluindo, em constante evolução. E aí algumas coisas fizeram com que nós tomássemos essa decisão. Logo após o Covid, nós estávamos na esperança de que a economia fosse conseguir respirar e se estabilizar. Aí a Europa entrou numa guerra. E isso afeta diretamente todos os países aqui do círculo europeu, né? Desse continente. E afetou diretamente Portugal, como afeta todos os países. Só que isso começou a pesar diretamente no nosso bolso de cidadãos comuns. Como vocês sabem, Portugal não tem um salário muito bom. Na verdade, o salário mínimo de Portugal é um dos menores da Europa. E, além disso, o custo de vida começou a não acompanhar os salários. Quando nós chegamos, o salário estava na faixa de 680, se eu não me engano. Hoje, se eu também não me engano, está na faixa dos 755, 780, por ali. Não passa dos 800 euros. E o custo de vida não está acompanhando essa questão do salário mínimo. Em Portugal, por mais benefícios e tudo que as empresas possam vir a dar, as pessoas não têm um salário muito acima do que aquilo do salário mínimo. Então isso começou a pesar diretamente. Ou seja, a gente conseguia fechar ali as contas todas muito apertadinhas, porque nós ainda tínhamos uma renda, né? A gente alugava um apartamento já há bastante tempo e o nosso senhorio não fez o aumento do apartamento, não fez o aumento do aluguel, então a gente conseguia manter aquelas contas super apertadinhas ali. Mas não sobrava nada para uma questão de emergência, a gente não conseguia se organizar financeiramente. Então isso começou a fazer com que nós estivéssemos alertas de que precisávamos dar uma olhada em outras situações. Durante um período a gente ficou ali pesquisando, olhando, porque aqui na Europa ainda tem a questão de cada
canto, cada país tem uma língua diferente. São poucos os países que têm uma língua comum. Se você vai para Espanha, você fala o espanhol. Se você está em Portugal, é português. Se você vai na França, é francês. Itália, italiano. Ou seja, a gente ia ter que se adaptar a uma nova língua e isso iria afetar diretamente as crianças. Então a gente começou a pesquisar muito ali. A gente gostava muito da região da Espanha. Porém, a Espanha também não é um país que tem uma economia muito estável, assim como Portugal. Os países latinos, normalmente, eles não têm uma economia muito estável. Então a gente começou a pesquisar outros países. Pesquisamos a Inglaterra, só que a Inglaterra, ela saiu da União Europeia, o que acabou dificultando muito a questão da imigração para esse país. Aí fomos pesquisar a Irlanda, só que fomos ver também que o custo de vida na Irlanda não era tão compatível, também era um custo de vida alto. Fomos pesquisando vários países e aí acabamos na Alemanha. Só que, por incrível que pareça, a Alemanha não estava nos nossos planos. Como é que nós viemos parar aqui então? O Beto estava trabalhando numa fábrica, né, na parte administrativa logística, e eu trabalhava também na parte administrativa de uma empresa. Só que eu já estava mais fixa e o Beto ainda estava com aqueles contratos temporários, porque aqui ainda tem essa questão também de contratos temporários que vão renovando o tempo inteiro e você não consegue uma estabilidade no seu trabalho. Isso também vai mexendo um pouco com o seu emocional, com a sua questão, né, de organização familiar, enfim. E nós já estávamos aqui há 4 anos. Só que aconteceram algumas coisas no trabalho do Beto que fizeram ele piscar esse alerta de vamos tentar outra coisa, vamos tentar outras questões, vamos procurar outra situação. Porque, assim, o Beto era o mais resistente em relação a sair, porque nós sabíamos que para sair de Portugal, um de nós teria que ir à frente, preparar todo o território para que depois nós fôssemos, né? Eu, o Beto e as crianças, para que depois a família ficasse toda junta. E nós já tínhamos passado isso quando viemos do Brasil para Portugal. O Beto veio na frente, ficou 5 meses em Portugal sozinho, preparando esse território para quando eu chegasse com as crianças, as coisas já estivessem mais ou menos organizadas. Então, a partir do momento que meio que acendeu essa luz, ele começou a pesquisar e a procurar, enfim. E aí apareceu uma proposta de trabalho para a Amazon, para ser motorista da Amazon aqui na Alemanha. Ele entrou em contato com o rapaz, fizeram uma entrevista por telefone, ele passou e aí ele veio para a Alemanha. A primeira cidade para a qual ele veio foi para Hamburgo. Então ele foi para Hamburgo para trabalhar na Amazon. E a vantagem desse trabalho é que esse trabalho dava para ele a moradia. Então ele não precisaria estar procurando um aluguel. Ele iria ficar numa casa dividida com pessoas que também trabalhavam na Amazon. Só que não era 1, 2 ou 3 pessoas. Ele chegou a dividir casa com 12 pessoas. E era um trabalho mais sacrificante, digamos assim, porque eles não moravam perto do centro de logística da Amazon. Então eles demoravam 1 hora para ir. Depois, na hora de voltar, eles tinham que esperar que todos os motoristas estivessem juntos. E demorava mais ou menos mais 1 hora para voltar para casa. E aí, isso era cansativo. Além disso, tinha a questão da distância da família, mas a gente estava ali, né, segurando essa onda, ele aqui e eu em Portugal sozinha com as crianças, né? Eu, Maria Eduarda, Catarina e Arthur, e tinha o Gabriel, que é o meu sobrinho, que também é uma novidade, que tinha ido morar conosco nesse período em que a gente ficou aqui afastado do YouTube. Então, eu meio que me virando ali com as crianças, trabalhando fora, cuidando das crianças sozinha, só que sem nenhum suporte familiar. Era eu, Gabriel, Duda, que já eram maiores, né? O Gabriel já tem 19 anos, mas éramos nós ali naquela correria tentando dar todo o suporte para as crianças. Durante esse período, eu estava fazendo faculdade à noite. E esse é um dos motivos que também nos fez ficar durante esse tempo afastados daqui. Porque eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. Então vocês imaginem, eu tinha que levar as crianças para a escola, ir para o trabalho, buscava as crianças da escola, deixava em casa, dava janta, deixava elas com o Gabriel e com o Duda, e ia para a faculdade. Chegava da faculdade, estava todo mundo dormindo já, porque tanto o Gabriel quanto a Duda faziam esse trabalho de colocar as crianças para dormir para mim, porque no dia seguinte eles tinham que acordar cedo
para ir para a escola e eu chegava muito tarde, chegava em casa às vezes 11h30 da noite da faculdade, para preparar tudo, para tomar banho, para me arrumar, para preparar tudo para no dia seguinte tá vivendo isso. Enfim, isso foi por mais ou menos, gente, um período ali de 6 meses, que era quando eu estava terminando o curso da faculdade. Então, durante mais ou menos 6 meses, a gente viveu essa rotina louca. E nesse período de 6 meses, o Beto conseguiu ir uma vez a Portugal. O tempo total que nós ficamos afastados, vivendo essa loucura, foi de 10 meses. Nós ficamos 10 meses em Portugal e o Beto 10 meses aqui na Alemanha. Só que nesse período de tempo, ele acabou saindo da Amazon porque ele conseguiu um trabalho fixo numa empresa portuguesa, inclusive, aqui na região de Düsseldorf. E aí, quando foi mais ou menos em abril, nós viemos para cá. Dito de passagem, nós ficamos Natal e Ano Novo longe, né? Longe, assim. Ele na Alemanha e a gente lá em Portugal só através de videochamada, né? Fazendo a ceia em videochamada, tudo em videochamada. Então ele veio para cá, para a região de Düsseldorf, e quando foi em abril, final de abril, início de maio, a gente começou nessa questão de pesquisa e vamos ver se vamos todos para aí mesmo, ou se vem, ou se ele volta para Portugal. Porque uma das coisas que ele falou, olha, eu não aguento mais ficar aqui sozinho, ou vocês vêm, ou eu vou descer. E aí, nós viemos conhecer, fui a mercado, fui fazer pesquisa de preço, pesquisa de aluguel, dei uma geral. E assim, é uma realidade, aqui a realidade é muito diferente da de Portugal, né? As cidades são maiores, são um pouco mais desenvolvidas, e nós ficamos naquela questão, vai, não vai, vai, não vai. Como nós temos muita fé e acreditamos muito em Deus, e pronto, né? Ia ser o que Deus decretasse. Fizemos oração, muita oração, pedindo para que Deus nos desse direcionamento, porque seria mais um processo de imigração para as crianças, né? E a imigração, ela é algo que ela mexe com toda a família, né? As crianças estão vindo para um país em que elas não conhecem a língua, elas já tinham uma base de amizades, de amigos, a gente já tinha uma igreja, já tinha uma família ali em Portugal, e íamos ter que fazer todo esse processo novamente. E isso mexe muito com o emocional, tanto do adulto quanto de criança. Imigração não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Quando você fala a língua, já não é fácil. Imagina quando não falam nada e nem entendem nada do que está sendo falado, porque o alemão é uma língua muito mais difícil. Então, depois desse período, o Beto ainda conseguiu ir a Portugal novamente no final de junho ali, julho, e aí a gente resolveu que iria vir para cá. Eu já tinha terminado a questão das aulas na faculdade, eu estava fazendo o último processo, que era o processo do estágio, relatório final, enfim. E eu permaneci em Portugal até terminar toda essa questão do curso, e isso também foi uma das coisas que me fez decidir, porque eu havia me dedicado 2 anos e meio ali por um curso, aberto mão de vida familiar durante algum tempo, porque eu trabalhava de manhã, fazia faculdade à noite, então durante a semana eu praticamente não via as crianças. Aos fins de semana, muitas vezes eu estava inserida em trabalhos da faculdade, aquele estresse, né, de ser mãe, dona de casa, mulher que trabalha fora, que estuda, enfim. E eu não via isso como retorno na remuneração, no salário, né? E aí eu achei que eu podia, e depois pesquisando, eu via que para minha área eu tinha oportunidades fora do país, fora de Portugal, que seriam melhores para minha área de atuação, né, profissional. Esse processo todo demorou 10 meses. A Alemanha foi uma escolha meio que forçada, porque foi aonde o Beto arrumou o trabalho, e aí a gente meio que teve uma estabilidade dentro desse país e as portas foram se abrindo. Depois eu vou vir contar para vocês, né, mais à frente, como tem sido essa experiência, o que eu tenho achado, as diferenças e tudo, porque agora ainda tá tudo muito novo, e tudo quando é novo parece bonito, né? E depois é que a gente vai se inserindo. Mas pronto, esse processo todo demorou 10 meses. Nesses 10 meses a gente esteve com a família reunida 3 vezes apenas, e períodos de 10 dias ali durante esses 3 meses, né? 2 vezes o Beto foi, uma vez eu vim pra cá com as crianças,
para conhecer, para também ter a certeza de que a gente estava fazendo uma boa escolha para os nossos filhos, para nossa família. E nós entendemos que a família ela tem que ficar junta. Essa realidade que eu vivi durante esse processo de 10 meses, durante esse período de 10 meses, na verdade, é a realidade de muitas famílias lá em Portugal. Tem muitas mães que têm que se virar com as crianças porque os pais saem do país para trabalhar em obras fora, pela Europa, ter outros trabalhos fora. O salário em Portugal não comporta. Ele não está comportando não só em questão de custo de vida, mas também em questão de saúde, coisas que são essenciais e básicas para o desenvolvimento de uma família, para o desenvolvimento de uma criança. E isso não é falar mal do país, gente, pelo amor de Deus. Sou portuguesa, filho de português, a gente ama Portugal. É muito grata a tudo que nós conseguimos lá, né? Porque eu consegui fazer minha faculdade, consegui fazer o meu curso. Só que nós temos que encarar a realidade, né? Isso muito por conta da imigração. Os custos de aluguel hoje estão altíssimos, já eram altos, mas agora estão surreais. A quantidade de calção que os senhorios pedem, né? Então, assim, as coisas começaram a sair de um nível que já era difícil e começou quase impossível. E isso tanto para o imigrante quanto para o próprio português. Com a questão da guerra da Ucrânia, a quantidade de imigrantes ucranianos chegando no país, fora a quantidade de imigrantes brasileiros que chegam todos os dias, fora a quantidade de imigrantes de outros cantos do mundo que estão fugindo de realidades nos seus países que são praticamente desumanas, faz com que o país não consiga comportar. E como os salários em Portugal são muito baixos, e além de serem baixos, normalmente as empresas não contratam, tem muito trabalho nas fábricas, mas eles ficam trocando de funcionário o tempo inteiro, porque acaba o período de contrato com a terceirizada e eles vão trocando. Então, assim, algumas questões fazem com que você não consiga ter estabilidade. E hoje a gente conseguiu ter essa estabilidade aqui. Então, por isso, nós optamos vir para cá. E aí vamos viver esse processo, vamos ver como é que esse processo vai andar. Por uma questão de segurança, nós optamos, né? Porque, como eu disse anteriormente, o meu sobrinho tinha ido morar comigo. Então, nós mantivemos o nosso apartamento lá em Portugal e o meu sobrinho tá morando lá em Portugal nesse apartamento. Porque, para vocês terem uma noção, o valor que eu pago num apartamento T3 por ser um contrato de 4 anos atrás e que nós renovamos por mais 4, é hoje o valor de 1/4, que não é no centro de Aveiro. Porque se a gente morava na região de Aveiro e ali, como tem muitas fábricas, as pessoas normalmente imigram muito para lá, porque sempre tem trabalho. Mas os aluguéis estão absurdos. Então nós optamos por manter, porque nós sabemos que tem essa questão da adaptação, tem a questão da língua ser diferente. Aqui o frio ele é mais pesado, por mais que a casa seja mais preparada. A nossa casa hoje tem aquecimento pela casa inteira. Em Portugal nós não tínhamos isso. Mas nós sabemos que tem essa questão de adaptação e nós achamos que era melhor manter o que nós já tínhamos, porque se por acaso não desse certo aqui, nós teríamos a segurança de ter para onde voltar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês nos acompanhem aqui na Alemanha, porque vamos ter muitas coisas novas, muitas novidades, muitas curiosidades, muitos lugares para visitar, e permaneçam aqui com a gente, conhecendo e descobrindo tudo conosco. Vamos colocar vídeo no canal, pelo menos durante esse início aí, 2 vezes, como já era feito anteriormente. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram. E se você assistiu esse vídeo até aqui, coloca aí embaixo nos comentários, mudança. E aí eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beijo, fique com Deus e até a próxima. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.